Go guys, to start our English class. Today we are going to study comparative and superlative. Lembrando que essa é uma aula para as turmas 2001 e 2002. Let's go! Comparative. O que é esse comparative? O comparativo, ele é uma forma, de utilizar os adjetivos de maneira que você possa comparar características e qualidades para menos ou para mais, ok? Nesse caso, nós utilizamos a partícula more, mas também utilizamos o ER no final dos adjetivos, tá? Só que no caso, hoje nós vamos analisar somente os adjetivos que tem esse acréscimo, desse sufixo ER para formar o comparative, ok? Então ali logo no início está escrito: comparative adjectives tell us how something is different. Ou seja, os adjetivos comparativos nos dizem como alguma coisa pode ser diferente de outra, ok? Ou como algo pode mudar. Tem um exemplo ali: it's busier than ever. Ou seja, isso é mais trabalhoso do que sempre, do que nunca, no caso, É algo mais trabalhoso que você já teve na vida, nesse sentido. In most cases, we add a ER to the adjective to form a comparative. Large, larger. Fast, faster. Tá vendo aqui, ó? Large, que no caso é algo grande, algo largo. Aí você tem aqui, ó, larger, algo que é mais, Aí você tem aqui fast, faster. Você tem rápido e tem o que é mais rápido. If the adjective finishes with a consonant vowel consonant pattern, like big, the final consonant is doubled when ER is added. Ou seja, toda vez que você tiver uma palavra, um adjetivo que tem essa combinação consoante, vogal, consoante, que é o famoso CVC, que em inglês chamamos de CVC, você vai dobrar a última consoante antes de acrescentar essa partícula, esse sufixo ER. E no caso, a palavra fat sofre o mesmo fenômeno, o mesmo efeito, e fica fatter. If the adjective ends with consonant plus I, we change the I to an I, and busy becomes busier, fun becomes funnier. We can then to make a direct comparison with something else. I'm taller than my brother. Ou seja, toda vez que esse adjetivo terminar com Y, você corta esse Y e acrescenta IER no final. E no caso, nós temos como fazer uma comparação direta com alguma coisa. Aqui temos o exemplo: eu sou mais alto do que o meu irmão. Eu coloquei aqui um exemplo semelhante com o mesmo adjetivo. She's taller than me. Ela é mais alta do que eu. Deu para entender, gente? Esse uso do R e o comparative não é tão difícil. Superlative. Adjectives highlight something that is bigger, better or more than everything else. Ou seja, os adjetivos que estão no superlativo, eles denotam algo que é maior, melhor ou mais do que todos, É o cara. Lembre-se sempre disso. Por exemplo, the largest live newsroom in Europe, the latest technology. Ou seja, a última tecnologia, a tecnologia de ponta, é a melhor de todas, certo? Let's go!
E aqui, the largest live newsroom in Europe, ou seja, né, a maior, né, transmissão ao vivo, né, na Europa, no caso. Então você aqui no superlativo você vai ter o sufixo est, after the adjective. Depois do adjetivo você vai colocar esse est. We also use the before the adjective, ou seja, antes do adjetivo você, além de acrescentar esse est, você tem que fazer o acréscimo do artigo definido the, tá? Que tá sempre indicando que é o melhor, certo? If the adjective finishes with a consonant, vowel consonant, the final consonant is doubled. A mesma situação, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra antes de acrescentar esse est. E aqui eu coloquei alguns tipos de superlative and comparative que são irregulares, porque eles não seguem a regra dos outros. Eles têm uma forma única, eles são especiais, eles têm a forma exclusiva deles de mudar, né, para comparativo e para superlativo. Então, good fica better e depois fica the best. Well fica better than e depois the best. Bad fica worse than e depois the worst. Ill fica worse than e depois the worst. Far fica further than and the furthest. Ok? Let's go! Aqui nessa tabela eu coloquei para vocês também uma comparação, né? Você tem aqui os adjetivos comparative e superlative. Aí você tem tall, taller, tallest, fat, fatter, fattest, big, bigger, biggest, sad, sadder, saddest. Ok? Sempre lembrando que o sufixo de comparativo é ER e o sufixo de superlativo é EST. Agora vamos para o uso de fewer e less. Fewer é usado com coisas contáveis. Lembram daquela aula que eu dei para vocês de countable and uncountable nouns? Então é basicamente isso, somente com palavras no plural. Aí você tem aqui a situação fewer, por quê? Porque é um comparativo, né? Então, fewer birds came this year. Menos pássaros vieram este ano, né? Tá comparando com os pássaros do ano anterior. The birds are fewer this year. Ou seja, há menos pássaros este ano. Less é usado para coisas que não podem ser contadas, de acordo com aquela aula que vocês já tiveram de uncountable nouns. Então, temos aqui um exemplo. I have less than an hour to do this exercise. Eu tenho menos de 1 hora para fazer esse trabalho. I have less time to do this work. Eu tenho menos tempo para fazer esse trabalho, ok? Few and little. Use little, less and least to compare abstract nouns by quantity. Jonas experienced little love in the community. No caso, love é abstrato, então você usa little, até porque love aqui tá falando no sentido de que há, né, pouca, mas pouco